Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão diretamente do campo da região de Uberaba, Minas Gerais. Hoje, dia 5 de maio do ano de 2017, dando continuidade ao nosso minicurso sobre desobsessão, nós falaremos hoje sobre a importância dos passes na desobsessão. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/medium de Umbanda. E se quiser receber a reflexão em seu WhatsApp particular, me manda seu número para leonardo@mediumdeumbanda.com, porque após o término desse mini curso, eu pararei de postar nos demais grupos, transmitindo apenas para a lista e na sequência para o canal no YouTube, ok? Então, está dado o recado. Bom, no estudo passado, eu comentei sobre a organização dos trabalhos, passando algumas dicas essenciais, básicas mesmo, para que o trabalho de desobsessão possa ser feito. Porém, eu queria destacar, num áudio à parte, a importância dos passes. Entre a equipe que formará a corrente que vai trabalhar na desobsessão, convém que alguns indivíduos possam permanecer e atuar apenas e tão somente para dar passes. Porém, eu sei que nem sempre é fácil conseguir isso, né? Já que exigiria uma disciplina muito grande da pessoa, que ficaria em oração o tempo todo, durante todo o atendimento, para só depois então contribuir com o passe. Na impossibilidade de conseguir essas pessoas, os próprios esclarecedores podem dar o passe, mas não é recomendável que o médium que vá receber as entidades dê o passe. E eu vou explicar o porquê. Antes disso, nós precisamos entender que basicamente há dois tipos de passes que são feitos no trabalho de desobsessão. O primeiro pode ser chamado de um passe de estimulação. Ele vai estimular o chakra coronário do médium ao contato mediúnico que deverá ser estabelecido com a entidade que vai se manifestar. Então, a partir do momento em que se faz as orações e se dará início ao trabalho, as pessoas responsáveis pelo passe deverão se posicionar atrás dos médiuns já sentados, concentrados em oração, colocar as mãos à altura da cabeça sem necessidade do toque físico e ali fazer a sua oração, pedindo à espiritualidade que as suas energias físicas possam ser transmitidas, se transformando em valioso recurso magnético para o trabalho que será realizado dentro em breve. Não há necessidade do passista ficar preocupado em como dar o passe. Isso é com a espiritualidade. Ao nos posicionarmos, estendermos as mãos, entrarmos em oração e desejando o melhor, a equipe espiritual presente se encarregará de manipular essa energia e de levá-la até o ponto adequado. Então não é preciso que nos preocupemos em relação a isso, ok? Mas para efeito de entendimento é bom saber que esse primeiro momento o passe é feito para estimular a mediunidade, torná-la mais aguçada. Então, as entidades vão se manifestar, o atendimento será feito e a sessão vai se encerrar. Quando a sessão se encerra, novamente é recomendado que haja a tarefa de passes. Porém, nessa altura, os passes não atuarão como estimulantes, mas sim como reposição fluídica e limpeza. Por quê? Quando se trabalha com a desobsessão, se percebe que nem sempre, quando a entidade vai embora, o médium estará completamente isento de vibrações negativas. Pelo contrário, muitas vezes eu, trabalhando ali na desobsessão,
sentia em meu próprio corpo os efeitos que haviam sido repassados, né, à matéria do meu corpo durante aquele trabalho, durante 15, 20 minutos. Então já havia encerrado a reunião e eu ainda sentia, de alguma forma, algum reflexo da energia daquela entidade em meu próprio corpo. Então, assim que todas as manifestações são encerradas, o que frequentemente é feito ali com a manifestação do espírito mentor da reunião, que costuma dar algumas palavras e encerrar formalmente o trabalho, então os passistas devem dar um passe, fazendo a oração, pedindo mentalmente para que aquele médium possa ter as suas energias repostas, que todo fluido negativo que ainda esteja em contato com o corpo do médium possa se dissipar, a fim de que aquele médium volte ao seu estado natural. Depois de dados passes em todos os médiums, os próprios passistas devem dar passe nos esclarecedores e também em si mesmos, né? Cada um dá passe no outro, né? Aquele que está dando passe agora, daqui a pouco recebe, depois dá o passe naquele que lhe transmitiu. Então é assim que nós fazemos essa reposição. E por que não convém que o médium dê ele próprio passe? Bom, primeiro, se ele vai transmitir da sua energia para a incorporação de outros médiuns, então a energia dele já vai abaixar, ele já vai ficar enfraquecido. Em segundo momento, quando ele vai dar o passe para estimular o chakra, né, de determinada entidade, ou quando ele vai dar o passe para fazer a limpeza ou a reposição fluídica, ele já está enfraquecido. E se ele ainda carrega vibrações da entidade que se manifestou recentemente, então essa energia não só estará enfraquecida, como também contaminada. Então, na desobsessão, o papel que cabe ao médium é muito simples. É a concentração, a oração para receber as entidades. Depois, os demais amigos lhe auxiliarão para que a sua energia possa ser reposta. Então vocês veem por esse simples princípio como que a equipe tem que estar conectada, como um sentimento de fraternidade, de união, de verdadeira amizade deve haver ali entre os presentes que estão trabalhando, estão edificando esse processo do atendimento. Por quê? Veja, se a pessoa nutre um sentimento de repente negativo em relação ao médium, ela vai dar o passe, esse passe vai sair enfraquecido. Ou por vezes pode até sair contaminado. Então, aquele passe não será benéfico à estrutura físico-espiritual daquele médium. Por isso, é fundamental que as pessoas escolhidas para dar passe possam cultivar no seu coração sentimentos de verdadeira fraternidade pelas pessoas que estão ali auxiliando, porque elas estão dando o que é delas, a energia delas. Claro que auxiliada pelos espíritos, mas a partir delas. Então, basicamente, esse é o processo de passe feito dentro do trabalho. Em primeiro instante, para estimular a mediunidade, em último instante, para fazer a limpeza de todas as energias negativas e a reposição da energia do médium. Muito importante, terminou a reunião, não saiam correndo em desabalada carreira, como se diz. Por quê? Porque às vezes, como eu disse, podem perdurar durante um tempo mais ou menos longo alguma vibração mais nociva que não pôde ser eliminada momentaneamente durante o passe. Então a pessoa fica mais uns 5 minutinhos no terreiro, ali em oração, concentrando numa conversa sadia para que os espíritos possam, de fato, estender maiores recursos se necessário for. Nem sempre será, mas às vezes pode ser. Então, na dúvida, fiquem. Não saiam correndo do terreiro depois que acabe a sessão. E vocês vão sentir, na prática, como que o passe para estimular a mediunidade, como o passe de refazimento, podem ser reconfortantes e maravilhosos. Bom, eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/medium de Umbanda. Um abraço a todos.